Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante. A gente está vivendo esse tempo da Quaresma, e o tempo da Quaresma a gente sempre fala de um dos sacramentos que são muito importantes na igreja, que é o sacramento da confissão. A igreja orienta que a gente deve se confessar ao menos uma vez por ano durante a preparação para a Páscoa. Então muitas pessoas procuram ou sentem a necessidade de passar por esse sacramento, de fazer a experiência da confissão. Mas esse assunto da confissão, ele às vezes é um assunto que causa certas dúvidas ou medos. Tem muita gente que não se confessa ou não sente essa necessidade. E é muito importante a gente pensar nisso, não simplesmente porque é uma orientação da igreja, mas porque é algo que nos ajuda muito a nos aproximarmos de Deus. Na igreja nós temos 7 sacramentos. E o sacramento da confissão, juntamente com o sacramento da unção dos enfermos, eles estão numa categoria que a gente chama de sacramentos de cura. Mas cura de quê? Cura de males espirituais. Os pecados que muitas vezes a gente comete, eles são como que chagas, doenças que nos machucam. Talvez não ferem o nosso corpo, mas ferem diretamente a nossa relação com Deus e também a nossa relação com os nossos irmãos. Mas existem também aquelas pessoas que até se confessam, E quando a gente fala da confissão, a gente lembra muito da questão de dizer pecados, falar dos seus pecados. Mas a confissão não pode ser só isso, só uma listagem de pecados, porque se for só isso, não tem muito sentido. A confissão, ela precisa ser um ato, uma atitude que realmente nos aproxime de novo de Deus. E não basta que a gente se confesse, mas é preciso se confessar bem. E para a gente fazer uma boa confissão, existem 4 passos que são muito importantes e eu vou falar deles para você. O primeiro passo que eu considero muito importante para fazer uma boa confissão é a oração. Antes de procurarmos o sacerdote, antes de irmos para a confissão, a gente deve buscar ter um momento de oração que nos ajude a nos preparar para uma boa confissão. Essa oração pode ser feita em casa mesmo, naquele ambiente que você se sente mais confortável, ou essa oração pode ser feita na igreja. Então você pode ir diante do Santíssimo Sacramento, diante do sacrário e colocar-se diante do Senhor. E nessa oração a gente deve pedir que o Senhor nos conceda o dom, a graça da verdadeira contrição. O que seria isso? Do arrependimento, de nós conseguirmos fazer esse passo, de nos arrependermos dos nossos pecados. Um outro passo importante que a gente deve suplicar nessa contrição também é de que nesse caminho a gente faça um bom exame de consciência. E esse é o nosso segundo passo. O exame de consciência, ele é muito importante. E a oração nos ajuda a fazer um bom exame de consciência. Por que eu digo isso? Porque, sobretudo no mundo que nós vivemos, a nossa consciência muitas vezes ela meio que se contamina. Então, existem atitudes, gestos que a gente já meio que considera normais. Então, a gente já olha para eles e já não vê tanto pecado. E quando a gente vai permitindo e considerando que as coisas vão ficando comuns, normais, a nossa consciência ela vai ficando meio que relaxada, sabe? Como uma roupa velha que ficou larga. Então a gente precisa, por meio da oração, restaurar um pouco essa nossa consciência. E isso nos ajuda a nos reconhecermos pecadores. Esse reconhecer-se pecador diante do Senhor é uma forma também de nós proclamarmos o quanto Deus é misericordioso. Quando a gente se torna capaz de olhar as nossas faltas, é porque ao mesmo tempo a gente consegue enxergar a vida que nós queremos ter junto do Senhor, Aquela vida de graça, de proximidade, aproximação com o Senhor que a gente deseja tanto e quer tanto receber. Então, uma boa oração deve nos levar a um bom exame de consciência. Uma coisa que ajuda bastante, talvez se você é um pouco tímido ou tem medo de não conseguir fazer bem esse exame de consciência, é fazer o exercício de anotar os pecados, as coisas que você pretende confessar.
Isso vai ajudar você e vai ajudar também o sacerdote no momento da confissão. Falando no sacerdote, acontece, esse é o terceiro passo, né, importante que a gente deve cumprir antes do sacramento. Então, para que o sacramento aconteça, a gente precisa de um padre. Então, a gente deve procurar o sacerdote. Muitas paróquias oferecem horários fixos para atendimento de confissão. Então, tem aquele dia, aquele horário, onde a confissão, o padre está lá à disposição. Nesse período agora da quaresma, é muito comum que as paróquias façam mutirões de confissões. Então, marque um dia onde vão se reunir vários sacerdotes, vários padres para atenderem as pessoas, receberem as pessoas em confissão. Mas independente dessas datas e ocasiões, você tem o direito e pode, deve procurar um sacerdote, seja um padre lá da sua paróquia, ou seja um padre de uma paróquia vizinha, porque tem um pouco disso, né? Eu acho uma bobagem, mas às vezes as pessoas ficam um pouco preocupadas. Parece que eu não me sinto tão à vontade de me confessar com o padre aqui da minha paróquia, que eu vejo ele todo dia. Eu acho que isso a gente não precisa se preocupar com isso, porque o sacerdote nesse momento, ele é um representante da autoridade da igreja, né? Então, o sacerdote está ali para te ouvir, para te dar um bom conselho, para te ajudar a refletir sobre aquelas faltas que a gente sente que precisa apresentar para Deus. De modo nenhum, o sacerdote, ele nesse momento da confissão, ele é como um juiz, ou alguém que vai te condenar. Então, a gente não precisa ter medo de se aproximar do padre. E também porque o padre não fica lembrando, o padre não tem muita coisa na cabeça, ele não vai ficar se lembrando dos seus pecados, né? O padre não vai te olhar na rua e falar assim, olha lá, eu sei quem é você, eu sei das suas faltas. Jamais, isso não vai acontecer. A gente deve olhar para o padre como um amigo que nos toma pela mão e nos ajuda nesse processo, nessa caminhada de reconciliar-se com Deus, né? Então o padre vai te ouvir, vai te orientar, vai te dar a absolvição, e nessa oração o padre te absolve de todos os pecados, aqueles que você disse, ou também porventura algum pecado que talvez você possa não ter se lembrado naquele momento, porque isso pode acontecer. Às vezes você chega lá no momento da confissão e se esquece, depois passa, você se lembra de alguma coisa, mas a gente não precisa ficar preocupado com esses pecados que eu não me lembrei na hora da confissão, porque esses também são perdoados. Agora, aqueles que a gente se lembra, é importante dizer todos eles. A gente não pode deixar de dizer alguns desses pecados. Uma coisa importante depois, que esse é o último passo, é quando o padre nos convida a uma penitência, uma reparação pelos pecados que nós confessamos. Esse gesto pode ser uma oração, ou pode ser algo para você realizar que tem um pouco a ver com os pecados que você apresentou, né? Mas se você também chegar ao final da confissão e o padre não te pedir uma penitência, isso pode acontecer. E não quer dizer que a sua confissão não foi válida. Se o padre te pedir uma penitência, faça, cumpra aquele gesto que o padre pediu. Mas se o padre não te pediu nada, fique tranquilo, a sua confissão foi válida da mesma forma. Uma última coisa que eu queria dizer em relação ao sacramento da confissão é que muitas vezes as pessoas têm um pouco de resistência para procurar esse sacramento por dois motivos. Primeiro, porque hoje a gente vive num mundo onde as pessoas elas realmente não fazem esse exercício da autoavaliação, né? Não só do ponto de vista religioso, mas como um todo. As pessoas hoje em dia têm desenvolvido uma personalidade assim muito autossuficiente. É como se a gente não precisasse de ninguém, né? É claro que as pessoas elas precisam valorizar, ter uma boa imagem de si mesmo, uma autoestima. Isso ajuda a gente em todos os campos, seja social, seja no campo profissional. Porém, a gente não pode confundir boa autoestima com autossuficiência. A gente precisa de Deus, a gente precisa das pessoas. Então, buscar o sacramento da confissão absolutamente não se trata de um sinal de fraqueza. E muitas vezes as pessoas encontram isso. Eu não preciso me confessar, não porque eu não tenha pecados, mas porque
eu faço isso diretamente com Deus. Então eu mesmo faço isso, eu mesmo digo para Deus os meus pecados. E isso não tem nada a ver. E procurar o padre, buscar a confissão, não é sinal de fraqueza, mas pelo contrário, é preciso ser muito forte para se colocar, né, diante de um sacerdote e abrir o seu coração, rasgar o seu coração e buscar o perdão dos seus pecados. E uma outra coisa é que muitas vezes as pessoas têm uma experiência ruim com a confissão, né? Porque pode acontecer. A maioria de nós se confessou a primeira vez quando era criança, durante a preparação para a primeira Eucaristia. E às vezes essa primeira confissão, ela não foi uma experiência tão boa. Seja porque a pessoa não estava tão bem preparada para esse momento, seja porque em torno dessa primeira confissão foi colocado num clima de medo, né? Então eu vou ficar próximo do padre, meu Deus, o que eu vou dizer? E aí esse trauma, ele acaba prejudicando toda a vida da pessoa nos anos seguintes. Então, meu irmão, se você nunca se confessou, ou se você se confessou uma única vez na sua vida, lá quando você era criança, adolescente, antes da sua primeira Eucaristia ou do sacramento do Crisma, eu te faço um convite. Faça uma experiência diferente. Se dê a oportunidade de se reconciliar com Deus, de realmente se colocar diante de um Deus que é amor e que é misericórdia e que quer te salvar. Que você possa fazer uma boa confissão, né? Dizer aquilo que realmente te fere, te machuca e permitir ser curado por Jesus, né? Por esse sacramento tão rico que Ele concede à sua igreja. E não deixe para depois. É muito bom. Tenho certeza que você vai se sentir muito aliviado, um peso grande que vai sair dos seus ombros por meio desse sacramento tão importante. Espero ter te ajudado. Se você tem alguma dúvida, pode procurar o padre, o sacerdote da sua comunidade. Eu tenho certeza que ele vai te receber muito bem e vai tirar todas as suas dúvidas. Um abraço e Deus te abençoe.